Ok, a gente tem que tirar as pessoas irem. Quer compartilhar com o grupo? Não, as pessoas vão entrar aí, vem. Beleza, a gente vai ficar aqui, vendo. As pessoas vão entrar? Então. Tá ali, compartilhar com o grupo. O que é? Calma aí. Mano, ninguém vai entrar? Calma aí, calma aí. Medo de cair no celular. Tá, quem tá aí? Pode já falar? As pessoas não falam com a gente. Ah, elas escrevem. Pode começar? Ah, já entrou. Não, tem que esperar. Quantas? Ah, ok, pode começar. Hã? Não lê, tá? Não é as notificações que vem. É só você tirar. Por que você não colocou? Pode começar, Lari? Ela escreveu ali em cima. Ela escreveu no WhatsApp. Peraí, no WhatsApp. É. E agora? O que eu faço? Quem escreveu? Não. Já Larissa. entrei. Já entrei. Ai, que Ah, loucura. tá. Não. Olha lá, mais 2 pessoas. Tá, quem é? Tem que deixar... Então, Entra... O quê? então, vamos esperar um pouquinho. Quantas pessoas são? Quantas pessoas... Pode começar. Vai, começa. Então, gente, a gente vai falar sobre saúde mental na quarentena. Oi, tudo bem? Meu nome é Andresa, eu sou mãe da Isabelle. Ela me convidou, né, hoje para eu estar aqui falando com vocês sobre saúde mental na quarentena. Eu sou formada em psicologia pelo Mackenzie e então ela achou que seria legal eu estar conversando, né, com vocês sobre isso, falando um pouquinho sobre isso. Aí eu pensei algumas coisas que eu poderia estar, né, falando com vocês. Achei que fossem mais pessoas. Eu também pensei. Achei que fossem mais pessoas. Né, Isabela não soube me dizer quantas pessoas que seriam. Vocês vai entrar mais pessoas? Vocês sabem se vão entrar mais pessoas? Vai entrar mais gente ou só vocês dois? Se o povo Bom, começar a então responder. eu acho que. Então, bom. Oi Larissa, oi Timóteo, são vocês dois, né, que estão aí assistindo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse período que a gente está vivendo, né, que a gente, né, não imaginava que seria um período tão longo como esse que a gente está passando, né, então essa quarentena, né, que na verdade... Ela achou que vinha mais. Tá, você achou que vinha mais gente. Cadê o resto do nosso grupo? Tá, o grupo todo tava sabendo, né? Aham. Tá. Então, a gente vai conversando e se o pessoal entrar, a gente vê o que a gente consegue, então, Fazer. retomar e fazer isso. Então, assim, eu vou falar um pouquinho, depois aí vocês vão colocando umas perguntas, perguntam algumas coisas que vocês queiram perguntar, que a gente pode estar falando aqui, eu acho que fica uma coisa mais legal, né? Então, assim, esse período que a gente está vivendo, essa quarentena, né, essa doença, esse vírus, né, que chegou até nós, foi uma coisa muito inesperada, né? A gente não esperava e na verdade ficamos todos iguais, né? Mundialmente igual. Então afetou o mundo todo, todas as pessoas ficaram iguais, né? Então assim, foi uma coisa que aconteceu com a gente que provocou muitas incertezas, né? É uma coisa ainda muito incerta, a gente não sabe direito o que vai acontecer, né? E por isso que nós estamos passando por coisas que antes a gente não passava, né? Então, essa incerteza em relação ao futuro, em relação ao que vai acontecer, ao que pode acontecer,
como que vai ser, né, o amanhã. Na verdade, a gente não sabe como que vai ser amanhã, né, porque amanhã pode acontecer muitas coisas que hoje a gente não está esperando. Então, esse fato, dessas incertezas, começaram a gerar muito medo em todo mundo. Então, as pessoas começaram a ficar com muito medo. O medo, ele começou a gerar a ansiedade, né? Então, as pessoas começaram a ficar muito ansiosas, porque mudou totalmente a nossa rotina. Então, muitas coisas foram mudadas, né? Então, assim, foi uma coisa muito inesperada, que nós acordamos de um jeito, nós dormimos de um jeito e acordamos do outro jeito. Nós acordamos de outro jeito. Então, isso foi uma coisa que mexeu muito com a gente e que nos, né, que gerou e está nos gerando medo, né? Muito medo, muita ansiedade. Isso começa a gerar, a gente começa a gerar muita tristeza também, né? Porque as pessoas ficam ansiosas, as pessoas que estão mudando os hábitos, as pessoas estão isoladas, né? Então, a questão do isolamento, a questão de você não poder conversar com o seu parente, a questão de você não poder ver pessoas mais idosas, né? Então, tudo isso acaba gerando muita tristeza, muita ansiedade, muito medo, coisas totalmente incertas, né? Então, assim, que nem no nosso caso, no caso, né, meu e da Beli, logo que nós soubemos, né, então teve todo aquele baque e tal, nós ficamos, e agora o que a gente vai fazer? E no nosso caso, eu tenho uma mãe, né, a avó, né, da Beli, e ela é idosa, né, ela tem 72 anos, e ela é uma pessoa que ela é cadeirante. Então, ela é cadeirante, ela é cardíaca, né? Ela tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, ela tem muitos problemas. E ela é uma pessoa que ela é muito debilitada, né? Ela não pode, de maneira alguma, pegar essa doença. Então, nós ficamos totalmente afastados dela. No começo, eu ia, levava as coisas do lado de fora, entregava, a gente esterilizava tudo. Mas agora nós estamos já 4 meses sem poder ver, sem poder abraçá-la, sem poder conversar com ela, né? Assim, estando na casa dela, sem poder fazer as coisas que a gente fazia, né? De final de semana, porque nós íamos lá de final de semana e ficávamos com ela. E, consequentemente, eu também não posso ver o meu pai, porque meu pai mora com a minha mãe e a gente não pode ver, e a Beli também não pode ver. Então, nesse caso, é muito complicado, né? E eu acredito que cada um tem uma história para contar disso, né? Cada um tem a sua história para contar de coisas que acontecem, de avós, né? De vocês, não sei como que tá, se vocês estão vendo os avós, né? Porque as pessoas, os avós, né, que são mais debilitados, que vê a questão da doença, da idade, né? Que se a pessoa tem alguma doença, alguma comorbidade, se a pessoa tem idosos, né, que a gente não pode ver e tal. É bem ruim ficar longe da minha avó paterna. Então, na verdade, é ruim ficar, tipo, longe de quem você ama, tipo, da sua família e tal, dos seus avós, dos seus amigos, sem ir pra escola. É bem ruim, assim, tipo, de ver pessoas que você, tipo, ama, que você gosta. Que você tinha hábito de ver, né, Larissa? Acredito que você deve estar passando, né? Por isso que o mesmo sentimento, né, que a gente tem, que a gente está tendo, e dá muitas saudades, né? E a gente fica com muitas saudades. Eu fico com muitas saudades da minha mãe, de não poder vê-la, e esses dias até eu tava falando pra Beli que eu tava com vontade de ir, de apertar e de abraçar,
e de beijar, e que a gente sente essa vontade, porque era isso que a gente passava, isso que a gente vivia. Tudo nós afeta nesse momento. Isso, a gente fica mais sensível, né? Então acho que realmente a gente fica mais sensível e tudo que acontece nos afeta mesmo, mexe mesmo com a nossa, né? Com a nossa cabeça, com os nossos sentimentos, ficamos mais emotivos, né? Pessoas ficam mais emotivas, outras ficam mais nervosas, outras ficam mais agressivas, porque muda o nosso comportamento por conta disso. Por conta das incertezas, por conta do medo, por conta da ansiedade. Então muda todo o nosso comportamento, né? E mudou o comportamento de várias pessoas. No entanto, que o número de depressão aumentou, né? No mundo todo aumentou o número de depressão. Aumentou também, não sei se vocês viram, eu até anotei algumas coisinhas aqui e tal, de pesquisas que eu dei de pesquisas, de coisas baseadas mesmo em fatos reais, né? Que aumentou muito a violência contra a mulher. Sim. Né? Que tem as denúncias, né? Porque assim, quando você sabe de alguém que tá batendo na mulher, a mulher que tá vivendo uma violência, que o homem tá batendo na mulher, né? Você liga pro 180, né? Você disca pro 180. E subiu 40% dessas denúncias, né? Das mulheres que estão sendo agredidas. Então, Nosso trabalho, calma, a nossa tese de trabalho do aumento de depressão e de suicídio, entendeu? Ah, tá, vocês estão fazendo a tese do trabalho de vocês. É sobre aumento da depressão e suicídio. É sobre o aumento da depressão e suicídio. Isso, aumentou muito, né? Também tem uma cena que, tipo, que você faz um sinal que você, tipo, sendo agressiva, tipo... Como? Não vou te falar. É um sinal? É um sinal que você, tipo, você faz esquece, vai. Isso, tá. O que a Beli tá querendo dizer é que quando eu comecei a falar sobre a violência contra a mulher, então, e hoje, como aumentou muito essa violência contra a mulher, não sei se vocês estão vendo na televisão, propaganda, que você faz um sinal na mão, uma cruz vermelha. É uma cruz, não sei se é X ou uma cruz, enfim, vermelha na mão. E aí, então, quando você vai nos lugares, as mulheres vão nos lugares, elas mostram esse símbolo, né, na mão. E aí, a pessoa sabe que você... geralmente, você mostra para outra mulher, né? E aí, a mulher sabe que você tá sofrendo agressão, sofrendo violência, e aí ela denuncia, né, essa agressão, denuncia o seu parceiro que tá fazendo isso, né, o parceiro, enfim, que tá fazendo isso com a mulher. Então hoje eles colocaram esse sinal, que eu achei uma coisa muito, muito boa, né, por conta desse aumento mesmo que teve. Aumentou então, o estresse aumentou muito, né, a insônia mudou muito, por quê? Por conta também da rotina. Então, antes, que nem vocês tinham uma rotina de acordar cedo, vocês, né, acordavam que nem a gente em casa. Estou usando esse exemplo para vocês, né, mas cada um tinha sua rotina. Nós acordávamos 5 horas da manhã. A gente acordava 5 horas da manhã, levava as meninas, né, eu levava as meninas para a escola, eu revezava, eu e meu marido, né, então nós íamos lá, levávamos as meninas para ir para a escola, e aí depois eu tinha a minha rotina, né, eu fazia exercício físico, eu ia pra academia cedinho, aí quando era 8 horas da manhã eu ia trabalhar e trabalhava o dia inteiro. E as meninas e vocês, né, iam pra escola, as meninas iam pra escola, a Bela e a Marina iam pra escola, voltavam e tinha a rotina, né, do almoço, das aulas, de estudar, enfim. E aí mudou tudo isso.
Então, hoje, cada um fez a sua rotina, mas a sua rotina normal fora do normal, né? Porque hoje alguns acordam, aí tá de pijama mesmo, aí assiste a live de pijama, aí às vezes tem live em cima do horário do almoço, aí vai almoçar mais tarde, às vezes almoça correndo para poder assistir uma live, e aí vai fazer lição, aí quer descansar, e às vezes vai fazer a lição à noite. E isso, né, eu tô usando esse exemplo da escola, de nós, mas mudou para todo mundo, né? Então as pessoas começaram a ficar com muito mais tarefas também, principalmente as mulheres. Porque as mulheres, né, agora já tem algumas coisas que estão normalizando, mas no começo, como que a gente ficou? Né, a gente ficou, as mulheres que trabalham, as que não trabalham também, mudou toda a rotina, mas as que trabalham, que nem eu tive que dispensar a empregada por um período, então eu fiquei, né, sem a moça que me ajuda em casa, com as meninas estudando, usando os computadores que eu também precisava usar. E aí eu faço parte do grupo de mães do primeiro ano e do segundo ano, que é minha outra filha do segundo ano. E aí foram muitos esses comentários, né? Ai, porque eu também estou trabalhando em casa, eu preciso desse computador. E só tem, né? E aí aumentou o número de pessoas que usam, porque a gente, né, tem os computadores, mas não tem. Geralmente em casa a gente não tem um para cada um, né? A gente tem lá 2 computadores, né? Que mais eu e meu marido, e tem um outro lá que as meninas mexem, mas aí precisou ter 4 computadores, porque todo mundo começou a trabalhar em casa. E aí as mães comentavam muito isso. Então foram uma série de coisas que mudaram, né? A nossa rotina mudou tudo. E aí por isso que acaba causando todos esses comportamentos, né? E todos esses problemas que a gente tá passando. Né? Aumentou também muito o consumo do álcool, né? E uma coisa também que as pessoas acabam ficando muito mal, por quê? Porque as pessoas acabam vendo muito, porque é um consumo excessivo de mídia sobre a pandemia, né? Então você liga a televisão, que nem hoje, aqui mais a gente não assiste mais canal aberto, porque... Essa coisa ruim, tipo, da pandemia. Porque não tem como você assistir, porque você assiste... Porque não tem mais coisa boa, não passa mais, tipo, coisa boa na internet. É tudo sobre pandemia, tudo, tipo, fica em casa. Todos os dias as pessoas morrem do coronavírus. Adolescente da nossa idade também morre. Então, tipo, acaba afetando na nosso dia a dia, a nossa mente, né? Isso, né? No comportamento, nos pensamentos, né? Isso, então esse consumo excessivo sobre a pandemia, as notícias da pandemia, causa muito mais medo, muito mais incerteza, muito mais ansiedade e, consequentemente, aumenta a depressão. Né? Ou entra mais um. Eu não sei quem é. A CNN também só passa coisas pesadas sobre o Covid. Sim. Eu acho que a maioria dos canais, acho que todos os canais estão passando. Estão passando muitas informações, assim. O que eu falo, assim, que a gente começou a assistir mais são coisas, assim, sobre... a gente começou a assistir mais, assim, séries, que eu acho que vocês também começaram a assistir, coisas que fazem com que a gente não pense muito nisso, porque isso é muito complicado, né? E aí, o que acontece? E aí, assim, e a depressão acaba aumentando, esse medo acaba aumentando e tudo isso acaba aumentando, porque a gente está muito tempo isolado, as pessoas não aguentam mais, né? Essa é a minha opinião, as pessoas não aguentam mais ficar isoladas, não sei vocês. A gente tem, claro, que ficar, porque a gente tem medo de pegar Covid. E as pessoas acabam ficando muito, muito mal, por quê? Porque a gente está muito tempo isolado e a gente começa a ver, quando começa a também chegar coisas perto da gente. Mortes perto da gente, pessoas que a gente convivia, que acabaram morrendo, que eu tive pessoas,
né? Eu tive um conhecido meu muito querido que morreu de Covid. Tem o pai de uma amiga minha que morreu de Covid. Então, quando as coisas começam a chegar muito perto da gente, a gente começa a ficar mais ansioso, com mais medo, mais depressivo, porque a gente fala, nossa, o negócio realmente é real. Porque até então, você às vezes fala, ah, não é real. A gente tenta, né, sublimar isso. Mas, na verdade, quando a coisa começa a chegar muito perto da gente vê que realmente a gente pode, né, que esse vírus tá aí, que é perigoso e que qualquer um pode pegar, né, e aí então aumenta-se tudo isso. Mas aí parece que tem aqui uma questão. Mas a pandemia não está parando, eu quero que isso acabe logo, porque todos quem se mata, isso não é... Porque todos quem... Que se mata, não, isso não é bom, não é? Então, essa pandemia tá gerando bastante, né, tá gerando bastante coisa. E tipo, ruins, mesmo, gente, tipo, mesmo que, tipo... Pode falar. Não, e tipo, se isso voltar, não vai ser normal, não vai ser como era antes. É verdade que a gente passa pelas 5 fases de luto em relação à pandemia. Na verdade, assim, essa questão do luto, essa questão do luto que a gente passa, na verdade né, a gente passa, que tem a negação, né, então essa questão do luto que a gente fala, né, que primeiro é a barganha, né, que você quer quer negociar. Ela tá perguntando, é verdade que a gente passa pelas 5 fases do luto em relação à pandemia? Ela tá perguntando. Então, eu acredito que a gente passe por algumas dessas. Aqui no Rio de Janeiro está aos poucos. Então, então deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do luto. Eu acredito que a gente passe sim pelas fases. Pelas 5 fases eu acho que não, mas eu acho que a gente passa sim por algumas fases, né, do luto, porque principalmente pela barganha, porque a gente, né, a gente quer negociar, né, a gente quer negociar de qualquer custo para poder sair dessa situação, né, mas aí quando a gente vê que não tem jeito, que o negócio é sério mesmo, então a gente acaba deprimindo, né? E a gente também, o que a gente faz? A gente quer negar, né? Então, uma dessas fases que é a negação. Então, a gente quer negar que isso não existe, que isso não vai pegar na minha família, que eu sou forte, que eu não vou passar por isso, né? Então, a gente acaba passando por essas fases igual se fosse um luto mesmo. No Rio de Janeiro. Então, do Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro acho que tipo, já tá liberado as praias. Não, o Rio de Janeiro, assim, tá liberando aos poucos, é isso? Você mora no Rio de Janeiro? Você está no Rio de Janeiro? Eu não sei quem é ele. Tá, continua. Então, no Rio de Janeiro me parece que liberaram, né, mais rápido que aqui no... parece não, liberaram mais rápido que aqui em São Paulo. Só que o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Agora eles voltaram atrás, né? Nas praias, né? Mas o pessoal já não tá mais aguentando e o pessoal não tá obedecendo, né? Então o pessoal, o que o pessoal faz? O pessoal vai pra praia, tem uma pessoa que é minha conhecida, então ela vai pra praia, eles vão pra praia as pessoas, e aí quando os guardas, os fiscais vão lá pra multar, estão multando o valor mesmo, acho que é R$100 e poucos, não é 500? Não, é R$100 e poucos. Então, quando eles vão pra multar, o pessoal sai correndo. Aí, como é muita gente, os fiscais não conseguem pegar. Então, eles ficam lá, tomando sol, e quando chega o fiscal, sai todo mundo correndo. Não é o correto, né? Mas é o que a pessoa consegue aí fazer. Que eu acho que até essa questão da barganha que eu falo aí, que eles conseguem, que eles tentam fazer isso para poder, sair um pouco dessa questão toda que a gente está passando e dessa questão do isolamento, né, que a gente está passando. Bom, mas aí eu quero falar para vocês também uma outra coisa, que a gente só falou de coisas, né, de coisas aqui
de coisas, aspectos negativos, né? Mas a gente pode dizer também sobre os aspectos positivos, porque aconteceram coisas também positivas, né, nessa quarentena. Foi muito ruim que a gente acabou ficando isolado e tal, mas uma das coisas que a gente aprendeu muito, eu vou falar rapidinho aqui, já vou terminar, uma coisa que a gente aprendeu muito também foi o quê? Foi a questão da escola, né? Então, por exemplo, que nem as aulas online. Para muitas pessoas são ruins, mas para outras foram boas. Então, as pessoas conseguiram saber como que é ter a aula online, saber como que é isso, se você gosta. Muitas pessoas gostaram. Então, acho que isso, quando voltar, né, irem voltando as coisas, muitas aulas vão ser online. A escola vai dar uma renovada, colocar algumas coisas diferentes, as avaliações diferentes. Então eu acredito que isso também, a escola foi bom para a escola, foi bom para a gente saber como que a gente consegue lidar com os estudos online. Umas coisas também assim, que nem muitas pessoas não tinham tempo de fazer exercícios físicos. Hoje foi liberado muito exercício, né, exercícios físicos, avaliação pela internet, meditação pela internet, que é muito bom a gente fazer a meditação, né? Então, como a gente lidar com isso? A meditação é uma das coisas muito boas pra gente fazer, e tem aulas gratuitas na internet, então a gente pode aprender um pouquinho a meditar. A yoga é muito bom, foram abertas aulas gratuitas, tem gente que começou a fazer cursos até de faculdades mesmo, que não faziam antes, começaram a fazer pela internet, agora no meio de pandemia. Então, que mais que eu posso colocar aqui, que eu anotei até umas coisinhas, já tô terminando, até eu coloquei umas coisinhas aqui. Então muitas coisas, tem gente que aprendeu a pintar quadro, tem gente, então tudo isso, eu acho que a gente vai levar uma lição, né, para o nosso novo normal, porque nunca não vai ser normal. Então a gente já lá, que nem o consumo excessivo de roupas, de coisas, de matérias, né? Que a gente tinha lá, ia lá, comprava um monte de roupa. Hoje você vê, meu guarda-roupa tá lá. Eu uso 3, 4 peças de roupa, ainda confortáveis, né? Pra gente ficar em casa. E você olha lá, o guarda-roupa cheio de coisas. Será que eu preciso de tudo isso? A pessoa começou a ficar mais solidária, a pessoa começou a ajudar mais as pessoas na rua, as pessoas começaram a fazer mais ações voluntárias. Então, eu acho que tudo isso foi uma coisa que também veio, né, veio de melhorias pra gente, veio pra gente pensar um pouquinho. Então, eu acho que essa quarentena, essa questão do isolamento também fez com que a gente refletisse muito sobre os nossos sentimentos e os sentimentos dos outros, o que a gente pode fazer para poder ajudar. Será que o que eu tenho, tudo que eu tenho, eu dou valor para o que eu tenho, né? Então eu acho que tudo isso foi uma questão também que, se a gente analisar bem e colocar na balança, a gente consegue ver que teve coisas, não só coisas negativas, mas coisas positivas também, para quando a gente começar a sair das nossas casas e começarem as coisas né, a voltarem, né, a voltarem ao normal, a gente poder, a gente vai dar um valor diferente, tanto para as pessoas quanto para as nossas rotinas e para as nossas coisas, e a gente vai dar mais valor, né, para os outros. Então, assim, e uma coisa para ajudar, né, a gente nessa questão da depressão, dessa solidão, dessa tristeza. Leiam livros diferentes, né, não só sobre as matérias, mas alguma coisa, uma literatura que te ajude, que te agrade, isso é muito bom. Escrevam diários, né, que a gente fala que o que a gente está passando aqui é uma mudança na história. Isso vai ficar para a história. Então, assim, é legal você escrever um diário, super legal, né, de como que você tá, o que tá se passando, procurar ajuda, né? Então, assim, legal também, o que trouxe de benefícios pra gente é que muitas pessoas não faziam terapia pela internet, e hoje as pessoas fazem, né, terapia pela internet. Às vezes não iam ao médico porque não tinham tempo, né? Médico, quando não era, não precisa de análise, não precisa de clínica, né?
mesmo tirar uma dúvida. Então, isso também foi aberto, esse canal. Então, assim, procurem ajuda se não está se sentindo bem, né? Converse com um profissional, com um psicólogo que possa te ajudar. Faça exercício físico, faça meditação pela internet, né? Procure fazer coisas que te deixam bem, né? Que tirem essa tristeza, isso, e que te deixem alegre, né? Que traga a sua alegria, né? Então eu acho que isso acho que é isso que eu quero deixar aí pra vocês. E é isso, então, a gente, né, combinou de terminar 8h30, acho que já são, deixa eu ver, São 8 e alguma coisa. Acho que já são 8h30. E eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma coisa que vocês querem falar, que querem que eu coloque aqui? Sei que... Ou não? Acho que não. Então eu agradeço vocês, espero que tenham gostado, né? Eu agradeço vocês e acho que é isso. É isso. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada por você ter participado, feito perguntas. É bom quando, né? Quando a gente consegue assim conversar, mesmo que online, a gente conversa aí com vocês. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.